Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos nós diante de uma das passagens mais bonitas do trecho evangélico segundo São Lucas, onde dois homens com duas condições díspares, diferentes, se apresentam no templo de Deus. Um que vivia uma vida muito digna aos olhos de Deus, não tinha grandes pecados, jejuava 2 vezes por semana, devolvia o dízimo, não qualquer dízimo, o texto nos diz, devolvia o dízimo de toda a sua renda, ou seja, era um homem fiel, era um homem virtuoso, porém era um homem arrogante, se achava melhor que os outros. Olhem que o início da oração dele está muito bonita, mas termina de um modo deprimente, apontando o erro dos outros. E isso aqui não agrada o Senhor, o bom Deus, porque o próprio Deus assim nos vai dizer: quem está de pé, cuidado para não cair. É interessante porque muitas vezes nós queremos colocar que as nossas qualidades, que as nossas virtudes são simplesmente forças que pertencem a nós. E não. Se nós temos virtudes, é porque a graça de Deus nos auxilia. Se crescemos em santidade, é porque a graça de Deus nos auxilia. Ninguém consegue ser virtuoso, ninguém consegue ser santo sem a graça de Deus. Ou seja, ninguém consegue ser uma potência virtuosa sem Deus agir. Por quê? Porque quando nós olhamos a nossa condição pecadora, quando nós olhamos a nossa condição de miserabilidade e nós nos colocamos diante da graça de Deus, nós devemos pedir ao Senhor, o bom Deus, auxílio, para que nós possamos cada vez mais crescer na amizade com Deus. Olhem que essa atitude aqui desse fariseu é muito interessante, porque quando nós paramos para olhar a Sagrada Escritura, os fariseus não eram um grupo mau, não era uma classe do povo de gente que não prestava, não. Por incrível que pareça, era uma classe muito virtuosa. Nosso Senhor se agradava muito da vida que os fariseus levavam. Muitas vezes a gente pensa que o fariseu é inimigo de Cristo. Não é. O fariseu era um observante perspicaz da lei. Ele observava a lei. Só que, infelizmente, porque eles observavam a lei e tantos outros não observavam, eles estavam pecando porque estavam se achando melhor que os outros. Os fariseus nunca foram inimigos de Cristo. Uma vez eu escutei uma pessoa a pregar dizer assim, que os fariseus mataram Cristo. Totalmente errado. Quem matou Cristo, quem condenou nosso Senhor, foram os sumos sacerdotes, os saduceus, não os fariseus, de modo algum. Cristo se agradava dos fariseus, tanto que fazia refeição com eles, visitava a casa deles, mas a arrogância farisaica é que vai destruir essa classe do povo de Deus. E a partir daí entra na história o farisaísmo como falsidade, como altivismo, como alguém que é altivo, que quer ser melhor que o outro.
Só que aqui no texto santo, esse fariseu, ele tem esse comportamento aqui, mesmo sendo um homem altivo, querer ser melhor que os outros. Mas isso aqui também acontece nos dias de hoje. Olha, muitas vezes eu me deparo no confessionário com pessoas assim: ah, padre, eu vim me confessar porque o meu marido bebe, porque o meu marido faz aquilo, porque a minha vizinha é assim, porque fulano é assim, porque meu filho é assim. E depois que eu escuto, eu digo: tá, todo mundo é assim, mas quais são os seus pecados? Você veio confessar os seus pecados? Ou você veio confessar os pecados dos outros? Cristo quer saber os seus. Aí muitas vezes nós vemos que a pessoa não parou para pensar nessa realidade. O confessionário é para pedir a Deus perdão de seus pecados e não apontar o erro e o pecado do outro. A gente pode até dizer: olha, padre, eu pequei porque o meu marido chegou em casa embriagado e eu faltei com caridade, nós brigamos. Aí sim. Mas o tempo todo está tendo essa atitude do fariseu. Não é correto. A atitude correta aqui no texto santo, que é a atitude correta de quem se aproxima do confessionário, a casa da misericórdia, é se reconhecer miserável e pecador. Olha a atitude desse cobrador de impostos. O cobrador de impostos aqui é um publicano, ou seja, é um homem público, um funcionário do Império Romano. E a tradição nos dizia que eles tinham mania de roubar, de explorar o povo. Muitos deles eram absurdamente ricos. Dessa classe aqui é que nos vem o autor do primeiro evangelho, São Mateus, chamado no texto santo de Levi. Mateus era publicano, era cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos aqui, ele não se aproxima do centro do templo. Ele fica distante. E distante, ele não se atreve a olhar para o céu. E a única coisa que ele faz é: meu Deus, tende piedade de mim, que eu sou pecador. Olha, minha gente, quantas vezes nas nossas vidas nós temos que fazer esse exercício aqui? Praticamente todos os dias, porque todos nós somos pecadores. É o próprio Senhor quem vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. E eu costumo dizer assim, brincando, mas com fundo de verdade: olha, quem sair por último aqui, quem não tiver pecado, apague a luz, porque eu estou indo embora. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós temos pecados. E essa atitude aqui, desse publicano, é uma atitude totalmente escandalosa. Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Não existe oração piedosa mais forte do que essa daqui. Basta ao longo do dia você, ao pensar em Deus, na santidade, Ele é o Kadosh, Ele é o Santo, 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 e você disser assim, quando pensar nele: meu Deus, olhando para a sua miséria, para a nossa miséria, para os nossos pecados, tende piedade de mim, que eu sou pecador. Meu Deus, tende misericórdia de mim, que eu sou pecador. Isso aqui já agrada a Deus. Essa busca sincera de querer ser santo, porque nós sabemos, minha gente, que a nossa vida, ela é assim. A gente vai crescendo na amizade com Deus, vai deixando de lado alguns pecados, mas infelizmente
vamos adquirindo outros. E vai ser assim até o término da nossa história, até o término da nossa vida. O que eu costumo dizer é que nós devemos ser mais virtuosos do que defeituosos. Mesmo que nós ainda tenhamos pecados, nós temos que ter mais qualidades. E essas qualidades, essas virtudes, nos ajudam a crescer nesses outros pecados. Só que em meio a essa luta espiritual, existe uma pessoa que nos olha o tempo todo com amor, a bem-aventurada Virgem Maria. Maria é a mãe da misericórdia, é a mãe da piedade. É Maria a interceder por nós diante de Deus, para que possamos crescer nesses pecados que nós carregamos e muitas vezes não conseguimos nos libertar para sermos santos. Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Bem-aventurada Virgem Maria, minha mãe, interceda por mim, para que eu possa vencer esse pecado e cada vez mais ser santo. Cristão que vive assim é cristão que se santifica. Cristão que caminha assim é cristão que alcançará o céu. Vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que derrame sobre todos nós as graças e as bênçãos dos céus, para que, vivendo santamente, assim possamos lá um dia chegar. Louvado seja